Inclusive, a gente teve alguns questionamentos já sobre funding, sobre financiamento a loteamento, mais construção. Todas essas perguntas vão ser respondidas com certeza agora no próximo painel, que a gente vai tratar exatamente sobre alternativas de funding, sobre como usar o mercado de capitais para acessar diretamente crédito para o mercado imobiliário, tá bom? Tentar desburocratizar, enfim, desintermediar esse acesso ao crédito. Então, para isso, eu já coloco aqui na nossa tela e convido ao nosso palco virtual o Gabriel Gianni, que é VP comercial da Capitalis, tem vasta experiência no mercado de capitais e também no mercado imobiliário. Gabriel, bem-vindo, sempre um prazer receber você aqui. Bom dia, Leonardo. Obrigado vocês pelo convite. Bom dia a todos, espero que todos estejam bem. Vamos falar um pouco aí sobre esse assunto tão importante que é a desintermediação do mercado de crédito imobiliário no Brasil. Vamos lá, gente. Você vai utilizar uma apresentação, né? Então, se puder compartilhar, a gente já começa. Enquanto o Gabriel vai compartilhando a apresentação, eu faço um convite para vocês que estão acompanhando e que têm dúvidas sobre funding, sobre acesso a financiamento, acesso a crédito, que deixem aí no chat do evento, no chat do palco, o questionamento e a gente vai repassar aqui no final para o Gabriel, tá bom? Agora já está na tela aqui, Gabriel. Já vou sair aqui do palco e deixar com você. Beleza, Léo. Obrigado. Valeu. Bom, pessoal, bem-vindo a todos. Espero que estejam aproveitando bem o evento. Parabenizar aí mais uma vez a Smartz pela organização. A gente sabe como é difícil aí conseguir replicar toda aquela dinâmica que a gente costuma ver nos eventos presenciais, tanto de networking quanto de conhecimento, de transmitir conhecimento. Eu acho que a Smartz tem feito isso muito bem aí nos eventos online. A gente vai falar sobre alternativas para desintermediação no acesso ao crédito. Esse é um assunto de extrema importância, na minha opinião, para quem está no setor imobiliário, porque o setor imobiliário, por natureza, ele já é um setor que depende muito do crédito, né? Tanto da parte do crédito financiando a construção, a incorporação, o empreendimento em si, quanto o crédito para o cliente final. Então, ele, por natureza, já é um setor que depende muito do crédito. E a gente enxerga em países, em lugares onde o mercado financeiro, o mercado de capitais, ele é mais desenvolvido, que esse setor financia de forma bem contundente o mercado imobiliário nesses países, nesses locais. E isso eu acho que é um caminho sem volta e também vai acontecer no Brasil. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Falando rapidamente sobre a Capitalis, é importante deixar claro que antes de falar sobre a gente falar sobre como a gente entende o crédito. O crédito para a gente é um bem comum. Crédito vem da palavra cred, vem de acreditar, confiar, aí, uma palavra bem antiga. E quando a gente olha por essa perspectiva, que crédito significa confiar, acreditar, mostra que duas ou mais partes estão confiando, acreditando que no futuro eles vão ter um momento igual ou melhor do que eles estão tendo agora. Quem empresta o dinheiro e quem capta o dinheiro, ambos estão esperando o melhor para o futuro. Então a gente entende que é um bem, um ativo que ele já nasce compartilhado desde o seu início. Então a gente acredita muito nesse conceito de crédito como um bem comum. E não é qualquer tipo de crédito, né? Aquele crédito bem pensado, aquele crédito que permite que o empreendedor, e quando eu falo empreendedor aqui, por favor, entendam loteadores ou incorporadores, o empreendedor toma aquele crédito de forma consciente, sabendo exatamente o que ele vai fazer com aquilo e qual o propósito dele fazer aquela operação em relação à empresa dele, tá? Falando então rapidamente sobre a Capitalis atualmente é a maior gestora do Brasil focado exclusivamente em crédito. E antes de ser uma gestora de investimentos, a gente é uma plataforma, a gente se entende uma plataforma de crédito. E por que a gente se entende uma plataforma de crédito? Primeiramente porque a gente faz um uso intenso de tecnologia em todas as etapas das operações, desde a captação, tanto da estruturação quanto do acompanhamento desses ativos ao longo dos anos. A gente tem sistema proprietário, investe muito nisso. E isso nos permitiu evoluir de ser só uma gestora.
porque além de a gente fazer essa conexão entre os investidores e quem necessita do crédito, a gente ultrapassou essa barreira e também a gente presta serviços encontrando soluções para empresas ou grupos que precisam de alguma solução de crédito dentro da sua estrutura. Então, a gente presta serviço para esse pessoal, tem vários fundos exclusivos com várias empresas que nem sempre o funding é 100% nosso, às vezes só uma parte do funding é nosso, mas o que a empresa buscava na gente era exatamente encontrar uma solução que fizesse sentido para ela e conseguisse colocar de uma forma inteligente o crédito dentro da estrutura dela. Então, a gente, além de ser gestora de recursos, a gente também é uma plataforma de solução de crédito. Tem tido bastante sucesso nisso, tem crescido bastante aí nos últimos anos. Agora, falando um pouco do nosso setor imobiliário, eu gosto muito desse gráfico, que ele mostra o tamanho da tarefa que a gente tem adiante no Brasil, o tamanho do desafio que a gente tem, quem trabalha com crédito imobiliário. Aí é o comparativo do ABCIP, qual que é o volume de crédito imobiliário que circula atualmente no país em relação ao PIB. Então, óbvio, a hora que você compara com o Brasil, com países como eu citei no começo da palestra, países com sistema financeiro muito mais desenvolvido, mais antigo, etc., por N motivos, como Estados Unidos, como Reino Unido, etc., você tem uma diferença gritante aí de 5, 6 vezes mais crédito imobiliário circulando em relação ao PIB do que o Brasil. E óbvio, não é uma comparação justa de se fazer no meu ponto de vista. Mas quando a gente traz essa comparação para países com um mercado de capitais com a maturidade parecida com a do Brasil, com um tempo de maturação parecido com o mercado de capitais brasileiro, a gente ainda sai perdendo muito. Então, estou falando, por exemplo, do Chile, estou falando da África do Sul. Então, isso mostra que a gente tem, se a gente fizer um baita de um trabalho aí nos próximos anos, a gente ainda vai chegar no patamar desses países, ou seja, a gente tem um caminho enorme aí pela frente para trabalhar nesse sentido. E falando agora um pouco sobre o status quo do mercado do crédito imobiliário brasileiro em relação ao mercado imobiliário, eu acho que esse slide, o próximo, e nos 2, 3 slides para frente, são os mais importantes, na minha opinião, da apresentação, porque conceitualmente, acho que é isso que eu queria deixar bem claro para vocês. Se vocês saírem com essa mentalidade aí da nossa conversa, para mim, no trabalho foi bem feito. Qual que é o status quo do mercado de financiamento, mercado de crédito imobiliário no Brasil? É isso que vocês estão vendo, de forma resumida aí no quadro, vocês conhecem bem. Então, nas últimas décadas, o mercado, principalmente bancário, aí, os principais bancos do país, utilizam essa estrutura para financiar empreendimentos, financiar obra, financiar o mercado imobiliário. Isso não é à toa, óbvio, a gente sabe que existe uma relação muito grande desses bancos, até pela capilaridade, pelo tamanho deles em relação ao governo federal. Então, eles, de certa forma, até têm que repassar uma parte ali do valor de poupança, que a gente sabe, o FGTS, etc., para o sistema SBPE, que vai financiar basicamente o mercado imobiliário, o mercado de infraestrutura. Então, eles montaram modelos de financiamento que atendem toda essa grandiosidade, essa estrutura complexa que eles têm para dar conta de estar no Brasil inteiro de forma muito capilarizada, mas, ao mesmo tempo, nem sempre e a gente sabe bem disso, o modelo que atende o empreendedor. Então, o empreendedor acaba tendo que se moldar ao modelo do banco, porque é o dinheiro que ele pode acessar, então ele tem que pagar, entre aspas, esse pênalti para acessar esse dinheiro do banco. Então, como que é essa estrutura? Basicamente, o banco ele tem a captação através de poupança, de CDB, etc. Ele trabalha como intermediário nessa estrutura, então ele ganha spread em cima disso, é importante deixar isso bem claro. Então, falando em números, ele capta um CDB a 100% do CDI, a 90%, 80% do CDI, depois ele vai fazer uma operação de crédito, um plano empresário, a 10%, 12%, enfim, por cento ao ano.
uma coisa quase não tem relação com a outra. Então, ele capta a um nível de rentabilidade e empresta outro nível de rentabilidade. Então, esse spread, ele acaba ficando com ele. Quem investe, não investe no empreendimento, não investe no setor, investe, basicamente, você está emprestando dinheiro para o banco, confiando que o banco vai fazer o melhor uso daquele dinheiro. Então, existe uma estrutura de intermediação muito grande entre os dois lados. E qual que é a proposta onde a Capitalis está inserida? É o mercado de capitais. E o mercado de capitais, basicamente, aqui se entende como desintermediação. Eu estou trazendo o investidor, por um lado, e o empreendedor que está buscando uma operação de crédito pelo outro, e deixando eles mais próximos possíveis, utilizando a estrutura mais simples e óbvia possível para aproximar esses dois. E com isso, qual que é a grande vantagem? Eles estão olhando basicamente para a mesma rentabilidade. Então, eu estou trazendo investidor, falando, investidor, as operações que a gente investe tem essa cara, essa estrutura, esses riscos que você pode ou não estar disposto a correr, mas a gente te dá todo o subsídio necessário para ter tranquilidade que você tá investindo em operações bem estruturadas, bem lastreadas e de bons cedentes. E, por outro lado, eu estou chegando para o empreendedor e falando, empreendedor, a gente tem funding, a gente tem dinheiro da forma mais simples e transparente possível, que o investidor está disposto a investir, a correr esse risco para te financiar, para antecipar uma operação, uma carteira de recebíveis que você venha a ter. Então, a gente age justamente, sempre batendo nessa tecla, uso intenso de tecnologia na Capitalis, aproximando as duas pontas e, com isso, conseguindo promover a desintermediação. Mas quando a gente fala de mercado de capitais, não é, vamos dizer assim, um universo tão simples e único. A gente tem algumas opções na mesa. Então, só colocando como um exemplo aqui e deixando bem claro que não é uma crítica à estrutura de CRI, basicamente o mercado de capitais cresceu ao longo dos últimos anos baseado na estrutura do CRI, então eu reconheço toda a importância que ela tem para o setor, mas não é a única opção que o setor apresenta. Então, dando um exemplo do CRI aqui, quando o empreendedor fala, Gabriel, entendi, faz sentido para mim ir para o mercado de capitais, para buscar um funding para o meu empreendimento, para a minha antecipação de recebíveis, me dar uma liquidez. Eu sei que não dá para depender para sempre dos bancos, alguma coisa pode acontecer aí nos próximos anos, e quem nunca acessou o mercado de capitais está um passo atrás de quem já acessou. No momento de taxa de juros mais baixa, faz todo sentido, no momento atual, eu já ir para o mercado de capitais agora, aproveitar esse momento e já ter essa experiência. Mas, e aí? Eu cheguei no mercado de capitais, quais opções que eu tenho? Então, o CRI é um exemplo que ele é uma estrutura muito mais complexa e robusta, porque ele precisa ser. E por que ele precisa ser nesse sentido? Porque quem está na outra ponta são diversos investidores que precisam contar com essa estrutura muito mais complexa e robusta de garantias para ter tranquilidade que estão investindo num papel, num título, que não vá dar problemas para ele no futuro. Então, você é um investidor, pequeno investidor, você tem uma proposta de um CRI, numa corretora, por exemplo, você faz questão de olhar naquela emissão se tem uma análise de rating, o assessor legal que foi determinado para analisar aquela operação, registro de CETIP, registro de CVM, quem está sendo o coordenador líder que está distribuindo aquela operação, o servicer que vai acompanhar aquela carteira ao longo de todos os anos dessa operação. Enfim, você vai olhar para tudo isso. Quem é a securitizadora que está securitizando aquele ativo? Então, o investidor olha para isso. Então, se ele olha para isso, é uma demanda da estrutura. Não tem problema nenhum nisso. Porém, é uma estrutura que, como ela demanda ser muito mais estruturada e robusta, ela também demanda ser acaba sendo mais cara. Não é de graça toda essa robustez de um CRI. Custa dinheiro. E quem acaba pagando por essa estrutura, por essa complexidade, querendo ou não, é quem toma esse dinheiro.
é o cedente, é o empreendedor. É aí que entra a solução que a gente apresenta dentro do mercado de capitais, a alternativa que a gente apresenta, que é uma alternativa mais rápida, porque ela é mais simples, ela não tem necessidade da distribuição entre diversos investidores. Então, na Capitalis, eu sou o próprio investidor, os nossos fundos são os fundos que vão comprar esse título que a gente emite, a gente estrutura a operação e nossos fundos compram, então eu não tenho essa necessidade de sair para o mercado distribuir esse título. E com isso, eu tenho uma vantagem muito grande. Quando eu montei essa solução, eu cheguei para a minha área jurídica e falei, pessoal, qual que é a estrutura mais simples, barata que eu consigo oferecer para o meu investidor e que não onere o empreendedor que vai fazer a operação comigo. Então, a gente chegou numa solução muito simples, muito rápida, e com o uso intenso da tecnologia, eu consegui assimilar grande parte dessa complexidade e de custos dentro da minha própria estrutura. Então, em vez de passar esse custo, essa complexidade de como agente custodiante, agente fiduciário, patrimônio separado, etc., para o empreendedor, para quem está tomando o dinheiro, eu consegui incorporar esses custos dentro da minha própria estrutura, com o uso da tecnologia, e deixar a operação muito mais simples e barata. Então, isso me dá uma vantagem em relação tanto a tempo, quanto a custo, quanto a facilidade e simplicidade do meu modelo de operação, as outras opções que existem no mercado, como um CRI, muito grandes. Então, a gente tem tido uma experiência bem boa, bem interessante, bem positiva em relação às operações que a gente vem fazendo em cima desses modelos de negócio. E eu acho que, pelo lado do empreendedor, quem está buscando capital, quem está buscando funding, faz todo sentido olhar essas diferentes soluções que o mercado pode apresentar antes de tomar a sua decisão. Então, falando de forma bem rápida mesmo sobre as nossas soluções, obviamente depois a gente tira mais dúvidas, a gente sempre vai estar à disposição para conversar com o pessoal, mas a gente tem basicamente 3 linhas de negócio que a gente tem atuado atualmente. Muito provavelmente no final do ano a gente vai ter mais algumas, mas pelo menos umas 2, mas eu gostaria de falar mais dessas 3 com vocês, que é as 3 que a gente tem feito negócio bastante aí nos últimos anos. Primeira operação chamada Giro de Estoque, é uma operação que a gente atende só incorporadoras, são operações para quem já tem o prédio entregue, tanto o prédio residencial quanto o prédio comercial. É uma solução que a gente montou lá nos anos de 2015, 2016, principalmente naquele momento que a gente teve um grande problema de distrato, de velocidade de vendas que as incorporadoras acabaram tendo. A gente montou uma solução de crédito que a gente entendeu que era muito inteligente e fez todo sentido no momento e faz sentido até hoje. A gente tem tido muito sucesso nessa solução. Que a gente utiliza as unidades em estoque dos empreendimentos entregues para financiar, vamos dizer assim, adiantar a receita dessas vendas. A gente adianta até 60% do valor dessas vendas, futuras, obviamente, sem pagamento de PMT, sem pagamento de parcelas, e acho que aí está a principal inteligência dessa solução, porque a gente pensou o seguinte: não adianta nada eu fazer uma operação com o cliente em cima do estoque dele e cobrar uma parcela todo mês dele, eu estou cobrando um fluxo que ele não tem, eu estou fazendo uma operação em cima do estoque, ele não vendeu ainda, não tem fluxo em cima daquele ativo, não faz sentido eu cobrar um fluxo em cima desse ativo dele. Então a gente faz a operação de até 36 meses e o pagamento dessa operação é feito só à medida que as unidades vão sendo vendidas. Então, se não vendeu 1-2 meses, não tem pagamento nenhum de parcela, nem de principal, nem de juros. E quando vender, amortiza principal mais juros normalmente na curva, sem problema nenhum. Então, é uma operação que tem dado muito certo, tem ido muito bem, tanto para capital de giro, para incorporadoras que precisam daquele valor em relação a algum custo interno ou para tocar um projeto novo, etc. E não precisa se preocupar com o pagamento da operação, um descasamento de fluxo de caixa, ou para quitar um plano empresário, quitar uma operação de crédito feita anteriormente, e a gente entra como interveniente quitante, e no caso de haver diferença, também dá diferença para o cliente.
Essa operação é só para incorporadoras, tá? E aí, nos loteamentos, a gente tem basicamente duas linhas de negócio. Uma é o financiamento de loteamentos, a gente tem aquele descasamento clássico, né? Quem é loteador conhece, onde você acaba financiando o seu cliente. O loteador tem essa característica no Brasil, como ele não é atendido pelo setor bancário, ele acaba virando um banco. Então, o loteador acaba montando a carteira dele, financiando o cliente dele, só que ele tem aquela necessidade de caixa mais imediata, que ele utiliza para entregar a obra, para cumprir o prazo de obra. Então, a gente tenta ajudar a achar uma solução para ajudar o loteador nesse sentido, trazer essa carteira, adiantar o valor dessa carteira para o presente, vai liberando em tranches essa operação para o cliente poder entregar a obra o mais rápido possível. Depois a gente escolhe se quer fazer uma operação com a carteira ou não, o cliente fica à vontade para tomar essa decisão. A gente utiliza basicamente o fluxo que ele vem recebendo mês a mês para pagar essa operação aí no prazo de 4, 5, 6, mais anos, e adianta esse valor de forma mais rápida e ágil possível para o cliente poder entregar o empreendimento dele. A gente tem basicamente aí uma premissa que a gente gosta de utilizar a partir de 20% de obras. Eu acho que a gente vai aumentar um pouquinho esse percentual aí, a gente está discutindo muito isso, mas não vai aumentar muita coisa, então a gente consegue financiar aí no máximo 80%, 70% do custo de obra, utilizando a carteira de recebíveis que ele já possui, que ele já tem através de um lançamento aí de comercial feito no início do empreendimento. E a última seção de recebíveis é uma operação que acho que é a operação que a gente mais tem feito aí em relação ao volume. Basicamente a operação que eu citei para vocês, que acho que, na minha opinião, a alternativa mais inteligente a uma securitização. Para empreendimentos já entregues, então a gente chama de carteira performada. A gente olha para a carteira performada, coloca uma proposta a valor presente naquela carteira e faz a antecipação desses recebíveis, simplesmente assinando um contrato de cessão, alienando o que tiver para alienar, ou cota da SPE, ou as unidades, e faz essa operação num prazo muito bom, normalmente em torno de 50, 60 dias, então é uma operação estruturalmente muito simples e ágil de ser feita. A gente tem tido bastante sucesso com ela, a gente adianta aí até 10 anos de carteira, e a gente chama de taxa all-in, né? A taxa final da operação tem ficado muito interessante quando comparada uma proposta de uma securitização, onde toda aquela estrutura, como eu comentei com vocês, acaba embutindo um custo final maior aí na taxa final da operação. Então, basicamente são essas 3 linhas de negócio que a gente tem trabalhado. Eu sempre gosto de terminar o bate-papo colocando uma mensagem positiva aí para o pessoal que está assistindo. Então, as mensagens que eu separei para vocês nesse momento, eu acho que a gente tem uma expectativa boa de retomada aí pós-pandemia, pós-Covid. Aos trancos e barranco, tanto o governo passado do Temer quanto esse governo acabaram defendendo algumas reformas importantes da Previdência, teto de gastos, etc., que a gente espera que continue, e eu acho que isso vai ter um efeito muito grande, já tem, mas vai ter um efeito maior aí no longo prazo para a economia do país, e esse efeito, obviamente, positivo, eu acho que vai ajudar bastante vários setores aí, a economia como um todo, principalmente o setor imobiliário. A gente tem aí nos últimos dias notícias bem legais em relação ao avanço das vacinas, dos testes das vacinas, então isso também ajuda bastante a gente visualizar um horizonte positivo aí num prazo mais curto de tempo em relação à pandemia em si. No momento mais complicado, mais estressante aí da pandemia, a gente conseguiu observar o setor imobiliário muito resiliente, um dos setores aí que, vamos dizer, aguentou o tranco no momento mais complicado da pandemia, até surpreendeu positivamente em muitos aspectos, como vocês sabem melhor do que eu. Isso mostra que a hora que as coisas voltarem ao normal, a gente já sai vários passos à frente em relação a outros setores que sofreram muito. A gente tem o velho e conhecido déficit habitacional brasileiro, que continua muito grande. A gente está falando, depende da fonte, mas a gente está falando algo em torno de 7, 8 milhões aí de pessoas em relação ao déficit habitacional, que vão ter que sair para buscar
imóveis nos próximos anos, e isso acho que poucos países no mundo têm essa vantagem em relação ao déficit habitacional que o Brasil tem. Também, dependendo da fonte, mas as fontes oficiais do governo mostram que 2030, se eu não me engano, vai ser o pico de população economicamente ativa no Brasil, então a gente já tem pelo menos aí mais 10 anos de população economicamente ativa aumentando, e aumentando, por consequência, esse déficit habitacional de forma consequente. A gente tem um cenário muito positivo para o mercado de capitais, que é o momento de juros mais baixos da história, e isso gera diversas consequências positivas para quem está do outro lado, quem é empreendedor. Então, você tem desde funding indo para taxas mais baixas, investidores dispostos a correr riscos com taxas menores do que, obviamente, quando a gente tinha taxas básicas de juros com 2 dígitos aí, quanto para a parte de financiamento de pessoa física, a gente vê bancos oferecendo taxas de financiamento cada vez mais baixas, competindo entre si. Isso tem sido muito, muito positivo, tem tido efeito muito positivo e interessante para o mercado imobiliário. E também você tem outro efeito, que é basicamente os investidores indo para o mercado imobiliário como alternativa à remuneração muito baixa que eles têm, naqueles investimentos mais conservadores que eles estavam acostumados, como poupança, CDB, etc., na renda fixa, que hoje em dia remuneram muito pouco. Então, eles veem no mercado imobiliário uma alternativa muito interessante, também muito consolidada, faz parte da cultura do brasileiro, conservadora, de certa forma, e lastreada no ativo muito sólido, como são os imóveis, e oferecendo rentabilidade mais altas. Então, isso também é um ciclo muito positivo para o mercado imobiliário. Eu acho que é isso que eu tinha para falar. Certamente vão haver dúvidas. Estou totalmente à disposição de tirar as dúvidas agora, à medida do possível, e depois, através do meu contato, também, se não der tempo, a gente pode bater um papo sem problema nenhum. Eu agradeço novamente a Smartus, ao espaço, a ótima organização aí do evento, e fico à disposição do pessoal que venha ter alguma dúvida, tá bom? Valeu, pessoal. Valeu, Gabriel. Eu que agradeço pelas últimas palavras e pela apresentação. Sempre um prazer ter você aqui. A gente está nos últimos minutinhos, mas se chegaram aqui algumas dúvidas, eu vou repassar para você. Eu acho que nem que a gente passe aí 2 ou 3 minutinhos do tempo, eu acho válido tirar a dúvida do pessoal. E quem ainda tiver algum outro questionamento ou não quis perguntar aqui diretamente no chat, queira falar direto com você, a produção também vai deixar no bate-papo aí o seu e-mail, tá bom? Agora, partindo para as dúvidas já, Gabriel, vamos lá. A primeira é do Leonardo Teixeira, meu xará. Gabriel, vocês têm alguma solução que financia não apenas infra, mas também construção para loteamentos? Inclusive, essa foi uma dúvida do Miguel, se não estou enganado, no primeiro painel do encontro, o Gabriel. Tá, essa dúvida normalmente o pessoal costuma ter, Leonardo. A gente financia a infra, a gente é mais focado na infraestrutura. A gente tem estudado algumas soluções para, além da infra dos loteamentos, também entrar um pouco mais nessa área de financiar construções. A gente sabe que em muitos aspectos, e também isso é interessante para a gente, porque quando eu faço uma operação com loteamento, para mim é muito vantajoso que esse loteamento tenha vida, ou seja, tem casas sendo construídas, pessoas vindo morar. É óbvio que isso me ajuda a diminuir muito a chance de inadimplência dessa carteira no futuro que eu estou lastreado. Ainda não é um setor que a gente tem atuado. Esse setor normalmente é muito mais atendido pelos bancos, e é por esse motivo que a gente não atuou até hoje. Então, eu não cheguei a comentar isso, mas no passado a Capitalis chegou a financiar um pouco de obra de incorporação. Mas o que acontece? Como os grandes bancos acabam dominando muito esse setor, e a gente estava numa época onde as taxas de juros eram muito altas, acabava sobrando só as operações mais complicadas, para o mercado financeiro financiar. Então a experiência acabou não sendo muito positiva na época, e a gente acabou dando um passo para trás e pensando, olha, os loteadores, o setor de loteamento, é um setor que, por natureza, ele não tem acesso
ao financiamento bancário. Então, faz todo sentido a gente, vamos dizer assim, focar nesse setor, se especializar mais nesse setor, porque tem uma demanda reprimida muito grande nisso. Então, a gente acabou focando mesmo no setor imobiliário mais por esse motivo. Mas a gente entende que está num momento diferente agora. Então, atualmente a gente não financia ainda a construção, mas eu não duvido que no futuro próximo a gente venha também atuar nessa área. Perfeito, Gabriel. Segunda pergunta do Felipe. Ele coloca o seguinte: para o giro de estoques, existe uma quantidade mínima de estoque? E para o financiamento a lotes? Acho que ele quis dizer também se existe uma quantidade mínima de lotes que vocês financiam. Felipe, existe, assim, até existe uma quantidade mínima, mas essa é uma outra vantagem que eu acabei até esquecendo de mencionar, legal você ter perguntado. Essa é uma vantagem muito grande sobre o nosso modelo de negócio. Como a nossa estrutura, nossa solução ela é bem simples e ela é barata, a estrutura em si é barata, me dá a possibilidade de fazer operações menores do que uma securitização, sem onerar a taxa final da operação. Então, enquanto uma securitização, a gente vê que dificilmente uma operação abaixo de 6, 7, 8 milhões começa a sofrer uns efeitos muito grandes da estrutura mais complexa e robusta de uma securitização. No nosso caso, eu acho que operações a partir de uns 2 milhões para cima ainda ficam muito razoáveis do ponto de vista da taxa efetiva. Sofre muito pouco efeito em relação a custo de estrutura. Então, acho que esse seria um número aí mágico. A partir de uns 2 milhões faz todo sentido. Então, só mudando um pouco o aspecto da pergunta. Existe a quantidade mínima de estoque? A hora que você pensa numa operação de 2 milhões, fazendo a conta de trás para frente, vamos dizer que a gente está trabalhando aí com 50% do valor do estoque, seria uma operação de 4, 5 milhões de valor de estoque no mínimo. Então, acho que é basicamente essa a resposta. Beleza. E para finalizar, Gabriel, tem uma terceira pergunta aqui. A gente já passou um pouquinho do tempo, mas não tem problema. A ideia é realmente aprofundar e dar continuidade com o debate. O Mário Aguiar quer saber, Gabriel, como é calculada a taxa? Vocês têm equipe de análise de dados de risco da operação? Temos, Mário. Temos, e é uma conversa bem interessante nossa, de novos negócios com esse pessoal diariamente em relação às operações. As análises são muito claras, a gente deixa muito óbvio para o cliente o que a gente está levando em consideração para fazer aquela proposta em relação à taxa, e só dando uma pincelada aí sobre o que é analisado, normalmente o pessoal questiona muito taxa, né? Ah, mas taxa Selic está em 2%, como é que está a taxa de vocês? É importante deixar claro para o pessoal, se coloca um pouco no lugar do investidor. A taxa Selic ela é uma foto desse momento. Nesse momento, em novembro de 2020, a gente está com uma taxa Selic por volta de 2 e pouco por cento ao ano. Mas quando você faz uma operação, você vai casar, entre aspas, com aquela operação durante 10 anos. A gente está falando de 120 meses. Então, eu tenho que considerar a taxa de juros futura, a curva de juros futura, eu tenho que embutir naquela operação o risco dela, óbvio, não é uma operação que você pode comparar perfeitamente com uma operação sem risco. Existe um risco naquela operação que a gente tenta dirimir ao máximo com todas as informações possíveis que o cedente pode passar para a gente, mas, de certa forma, mesmo com todas as informações que a gente pede, existe, obviamente, um risco naquela operação. Então, é um casamento aí do que a gente enxerga para os próximos 10 anos de curva de juros, mais o risco que a operação embute. Então, isso é o trabalho feito pelo pessoal de precificação e risco, não é feito por nós. A gente fica muito mais no papel de debater com eles algum ponto que eles tenham visto que a gente pode entender de alguma forma diferente. Olha, aquela região, o histórico dela é um histórico muito bom em relação à inadimplência, porque ela depende de um setor da economia que sente muito pouco, por exemplo, em momentos mais complicados. Por exemplo, agronegócio. Então, a gente sempre traz algum ponto ali para tentar contribuir com a discussão em relação a precificações, mas essa prerrogativa é realmente o pessoal de precificação e risco. Mas, assim, eu garanto para vocês que a gente sempre é muito razoável em relação às precificações, independente da proposta que a gente faça, a gente sempre faz a proposta acompanhada de argumentos. Isso é uma coisa muito importante.
Com certeza, Gabriel. Eu acho que ficou claro, né, Mário, essa questão. Ô, Gabriel, como eu disse antes de iniciar as perguntas, eu vou pedir para a produção colocar o seu e-mail ali no chat. Quem tiver dúvida ainda, ou quiser entrar em contato com você, enfim, conhecer mais a Capitalis, o que se tem feito, vocês podem entrar direto em contato com esse e-mail que a gente vai colocar no chat, é o e-mail do Gabriel. E também deixa um convite antes de finalizar. O Gabriel deu uma entrevista muito bacana para o Henrique. O Henrique esteve aqui com a gente no painel, sobre a questão da pulverização do mercado de capitais como fonte de crédito ao mercado imobiliário, no sentido de trazer para o interior, não só de São Paulo, né? Hoje a gente está aqui em Prudente, então é uma boa oportunidade de falar isso, né, Gabriel? Mas não só em São Paulo, mas para o interior do Brasil todo, essas operações. Então, só para finalizar, Gabriel, acho que você puder resumir assim, bem rapidamente a importância disso, né? Por que vocês têm batido nessa tecla para levar para mais cidades do Brasil, que não só nas capitais, a operação do mercado de capitais. Acho que assim a gente encerraria com chave de ouro o painel, já que a gente está, claro, no interior de São Paulo aqui hoje, em Presidente Prudente. Tá, legal, Léo. Esse assunto eu gosto bastante dele, porque a gente sabe que o Brasil tem uma imensidão de variações em relação, principalmente ao mercado de loteamentos, né? Na entrevista eu falei especificamente sobre essa questão da expansão urbana. Você tem uma heterogeneidade muito grande de projetos, de modelos comerciais de venda, etc, etc. E uma grande vantagem de trabalhar com o mercado de capitais, de você acessar o mercado de capitais, é que, por exemplo, na Capitais, a gente entende toda essa heterogeneidade e a gente trabalha em si de uma forma que a gente tenta dar escalabilidade independente de toda essa heterogeneidade que a gente encontra no Brasil inteiro. Então, a gente tem literalmente operações do Rio Grande do Sul até Roraima, carteiras Price, Sacoc, mais longas, mais curtas, só com CCV assinado, com matrícula já registrada, sem matrícula, com IGPM, com IPCA, enfim, uma variação muito grande que a gente consegue trazer toda essa complexidade e tratar isso de forma muito simples e ágil para achar a melhor solução possível para os clientes. Então, a gente se sente muito orgulhoso de ser um agente participante dessa expansão que acontece aí muito fortemente no interior do país e que poucas instituições financeiras acabam acessando porque, enfim, não estão dispostas a correr o risco ou a se debruçar em cima dessas dores do setor para apresentar soluções. Então, dá trabalho, não é simples, mas a gente sente muito orgulho de fazer esse trabalho aí com os clientes, principalmente médios e pequenos, ao longo do Brasil inteiro. Com certeza. Então, quem quiser conferir essa entrevista completa, realmente ficou muito legal, tá lá no nosso canal no YouTube, o Smarts Play, e eu também vou pedir para a produção colocar na sequência o link da entrevista aí no chat, tá bom? Gabriel, seu contato já está aqui, quem tiver interesse, com certeza vai entrar em contato com vocês. Um prazer sempre receber você aqui, falar desse tema que, para a gente, né, que está fazendo 17 eventos esse ano, até parece ser mais comum, mais batido do que realmente que é a entrada no mercado de capitais e no mercado imobiliário, mas para os próprios incorporadores, loteadores, a gente sabe que ainda é um tema que está no início, a gente vai caminhar a passos largos para crescer esse mercado, para crescer esse casamento. Já é um namoro, vai virar um casamento se tudo der certo. É isso aí. Bom, eu agradeço de novo o espaço, espero que o pessoal tenha aproveitado aí o bate-papo, enfim, espero que vocês tenham um bom resto aí de evento e estou de novo totalmente à disposição para bater um papo aí com quem se interessar. Valeu, Léo, abraço. Valeu, Gabriel, obrigado.